Boa noite, Verônica. É a Vanessa que está aqui. Boa noite, Vanessa. Bom, vamos começar então. Boa noite, gente. Vamos ver se vai chegando mais gente. Deixa eu mandar o outro link aqui já. Vamos lá então, queridos. Acho que agora a gente pode começar. Já temos aí um quórum bem razoável. Bom, tudo bem, gente? Boa noite. Dando seguimento aí à nossa matéria, espero que vocês estejam bem, né? Dando seguimento aí à nossa matéria. Na aula passada, nós vimos a respeito aí da escada da maldade, não é isso? Eu expliquei para vocês aí as diferenças que envolvem a fraude a credores, da fraude, a diferença, né, entre a fraude a credores e a fraude à execução, e a diferença dos dois institutos da alienação de bem penhorado. Expliquei para vocês que nós temos uma verdadeira escada da maldade, né, gente? Desde a fraude mais leve até a fraude pior delas, até o pior ato, que é a alienação de bem penhorado. Nós temos um trabalho para a semana que vem, né? É um fórum de discussão, já está em aberto. Eu coloquei no sistema, lá no grupo de WhatsApp, um videozinho para que vocês possam ver como vocês acessam, tá? Esse fórum de discussão, porque esse fórum de discussão ele não fica junto das demais atividades, então isso pode gerar algum tipo de confusão para vocês. Não é preciso falar das 3 fraudes, tá, gente? Basta vocês escolherem uma delas, ok? Pode ser feito de forma individual, em dupla, em trio ou no máximo em 4 pessoas, tá? Eventualmente, se for necessário, a gente pode estudar a possibilidade de fazer grupo de 5, tá? Bom, e aí uma pessoa do grupo posta em nome de todo mundo, tá? E aí vocês também vão escolher a postagem de um colega para poder fazer um comentário em cima dessa postagem, ok? Então é assim que vai funcionar o nosso fórum de discussão e vocês têm que ter o estudo da matéria para que vocês possam, né, escrever a respeito disso, a respeito da matéria. Bom, e aí agora, então, dando seguimento à nossa matéria, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos títulos executivos judiciais e dos títulos executivos extrajudiciais, tá? Primeiro a gente vai falar dos títulos executivos judiciais, estão lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, tá, gente?
O rol do artigo 515 é um rol taxativo, então apenas aqueles títulos que estiverem ali mencionados são considerados títulos executivos judiciais, enquanto o rol do artigo 784, que diz respeito aos títulos executivos extrajudiciais, é um rol exemplificativo, nós vamos perceber isso. Então, dando início, gente, o primeiro inciso e o primeiro título que a gente vai estudar é o inciso 1 do artigo 515, que diz respeito aí às decisões judiciais proferidas em processos cíveis que reconhecem exigibilidade de obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer, entregar coisa, tá? Então, basicamente, são as decisões judiciais, né, gente, as sentenças, tá? Devidamente transitadas em julgado, né? Que já configuram aí títulos executivos judiciais. É o título executivo por excelência, gente. Tanto é que quando a gente vai dar exemplo, né, eu vou dar exemplo de determinadas situações, geralmente eu uso como exemplo a sentença. Né? Então, fulano tem uma sentença de procedência do pedido de uma obrigação que deve ser paga por ciclano. Tá? Geralmente é o título aí que eu mais utilizo para dar os meus exemplos, e é o título que corriqueiramente a gente mais vê. Tá? O segundo título está no inciso 2 do artigo 515, é a decisão homologatória de autocomposição judicial. O que é autocomposição judicial? Os acordos firmados perante a justiça, gente, nos processos judiciais dentro da justiça. Então, marca uma audiência de conciliação e as partes, elas celebram um acordo. Tá? Esse acordo, então, ele é homologado pelo juiz. O que quer dizer essa homologação? O juiz bate o martelo nesse acordo e isso é um título executivo judicial, tá? Acordos dos mais variados, gente. Pode ser acordo com relação a uma ação de divórcio, acordo com relação à pensão, acordo com relação a um determinado acidente, enfim. Quando você tem uma autocomposição judicial, ou seja, um acordo que é celebrado perante a justiça, durante o trâmite de um processo, né? E esse acordo é homologado pelo juiz, nós temos o título executivo judicial também, tá? Muito comum também, bastante comum. O próximo é o terceiro título que a gente vai estudar, é a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Gente, olha, diferente daquele acordo que é firmado dentro do Poder Judiciário, às vezes numa audiência de conciliação ou numa mediação. Esse acordo aqui, gente, ele é firmado fora do Poder Judiciário. Ele é firmado no escritório do advogado. E as partes pedem, então, a homologação desse acordo, ok? Então, por exemplo, vamos supor que a Kênia me procura lá no meu escritório falando que o Ricardo bateu no carro dela, tá? E que ela já tentou conversar com o Ricardo falou que não vai pagar o prejuízo dela, e fica nessa situação. Eu, então, viro para a Kênia e falo assim, Kênia, você quer me passar o contato do Ricardo? Porque eu vou entrar em contato com ele, quem sabe, né? A gente não consegue firmar aí um acordo antes de entrar com a ação. A Kênia falou assim, não, tudo bem, vou te passar aqui, tá? O telefone dele e você, então, entra em contato com ele. Eu falei, tudo bem. Entrei em contato com o Ricardo, expliquei a situação, o Ricardo, então, topou fazer um acordo, tá? Nos reunimos e conseguimos ali firmar um acordo em que o Ricardo, ele reconhece que é o responsável pelo acidente e reconhece também os danos causados à Kênia e se propõe a pagar uma indenização desses danos. Tudo bem? Tudo bem. As partes assinaram, eu assinei, tá? Isso já é um título executivo, gente, extrajudicial. Só de estar ali, gente, amparado pelo advogado das partes, que no caso seria eu. Eu, nessa situação, funcionaria como advogada tanto da Kênia quanto do Ricardo. Mas a Kênia me pediu, falou assim, ô Roberta, mesmo já sendo um título executivo extrajudicial, a gente vai estudar os títulos extrajudiciais daqui a pouquinho, tá? Mas mesmo já sendo um título executivo extrajudicial, por segurança, eu gostaria que o juiz, ele homologasse esse acordo, sabe? Eu gostaria que ele batesse o martelo. Eu me sinto mais segura, eu acho que o Ricardo também, a partir do momento que isso for homologado pelo juiz, ele vai se sentir também na obrigação de cumprir esse acordo. Tudo bem, né? Faço uma petição, direciono esse acordo ao juiz e esse acordo será, então, homologado pelo juiz. E aí, né, com a homologação, ele se torna um título executivo judicial, tá?
O próximo, gente, está lá no inciso 4. É o formal de partilha e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores, a título singular ou universal. O que quer dizer isso, gente? Esse título só funciona, tá? Só é válido entre os sucessores e herdeiros, tá? Ou mesmo em relação ao inventariante. Ai, professor, me dá um exemplo para eu poder entender? Dou um exemplo sim. Suponhamos que a Maria, tá? Ela era mãe da Joana, do José e do Joaquim, tá? E a Maria, então, morre. E ela deixa aí 3 imóveis, tá? E aí, na partilha desses imóveis, é aberto o inventário da Maria. Na partilha desses imóveis, a Joana vai ficar com o imóvel A, o João vai ficar com o imóvel B e o Joaquim vai ficar com o imóvel C. É José, né? O José vai ficar com o imóvel B e o Joaquim vai ficar com o imóvel C, ok? Na partilha de bens. Só que acontece, gente, que a Joana já está morando no imóvel C. E ela falou que ela não vai sair de lá, tá? Só que o Joaquim, gente, ele tem um formal de partilha que diz que o bem que a Maria deve ocupar é o A. E ele é que faz jus ao bem C. Então, ele pode, gente, com esse formal de partilha, promover um cumprimento de sentença de entrega de coisa em face da Joana, para que a Joana deixe o imóvel A, para que ele possa ocupar este imóvel. Deixe o imóvel C, né? Para que ele possa ocupar este imóvel? Sim. Ele, então, vai fazer um cumprimento de sentença de entrega de coisa em face da Joana, tá? Para que a Joana saia do imóvel C e passe a ocupar o imóvel A. E aí, gente, a Joana vai ser intimada, então, para poder fazer a entrega desse bem para o Joaquim. E se a Joana não fizer essa entrega de forma amigável, o juiz vai expedir um mandado de imissão na posse. O Joaquim vai poder entrar no imóvel e tirar a Joana de lá à força. Tá? É possível. Só que isso só é possível em relação aos herdeiros. Herdeiro com herdeiro, sucessor com herdeiro, sucessor com sucessor, inventariante com herdeiro, entende? Isso só é possível entre essas pessoas. Se por um acaso, gente, uma vizinha da Maria, tá? Que estava morando aí no imóvel A, que é o imóvel que deve ser ocupado pela Joana. E essa vizinha falou para a Joana que ela não vai sair do imóvel, que ela vai ficar lá, porque ela gostou muito de lá e ela vai continuar lá. Nesse caso, é possível fazer o cumprimento de sentença em face dessa vizinha? Não. Por quê? Porque essa vizinha não é herdeira, nem inventariante e nem sucessora da Maria. Nesse caso, então, gente, para que a Joana possa ocupar esse imóvel, né, esse imóvel A que está aí ocupado por uma vizinha da Maria, ela vai ter que ingressar ou com uma reintegração de posse ou com uma ação reivindicatória. Tá? Então, este título, gente, só é possível fazer o cumprimento de sentença utilizando esse título entre essas pessoas listadas no inciso 4, tá? Pessoas estranhas a essa relação não é possível, ok? O próximo, gente, é o inciso 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. É a situação, por exemplo, gente, do perito, tá? O perito, ele é um serviço auxiliar da justiça, ele é nomeado pelo juiz, apresenta sua proposta de honorários. E pode haver o pagamento, gente, dessa perícia em 2 parcelas. Uma parcela antes da execução do trabalho e a outra parcela quando o laudo ele é entregue. Suponhamos que a segunda parcela da perícia, gente, não foi devidamente paga por aquela pessoa que pediu a perícia, tá? Que requereu a perícia. E o perito, então, está sem receber a segunda parte aí dos seus honorários periciais. Nesse caso, então, já que os honorários dele foram aprovados pelo juiz, é possível, então, que ele faça cumprimento de sentença em face da pessoa que está ali devendo aqueles honorários periciais para ele, em face da parte no processo que pleiteou, que requereu esta perícia, tá? E vai ser utilizado o que como título executivo judicial? Esse crédito devidamente homologado pelo juiz. Aquela decisãozinha do juiz que
homologa ali a proposta de honorários que foi oferecida, que foi apresentada pelo perito, tá? Estou dando o exemplo do perito, gente, mas isso se aplica aos serviços auxiliares da justiça como um todo, tá bom? Bom, a sexta, gente, possibilidade que nós temos aí de título executivo judicial é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Não é uma novidade para vocês, porque quando a gente falou um pouquinho a respeito de competência, nós chegamos a falar um pouco sobre a sentença penal condenatória. Eu já expliquei para vocês que lá no penal, quando há condenação de um determinado indivíduo, gente, essa condenação, esse juiz, né, lá da vara penal, pode fixar um valor mínimo de indenização. Essa indenização deve ser executada na esfera civil, ou seja, deve ser iniciado um procedimento de cumprimento de sentença para se cobrar essa indenização mínima que foi fixada pelo juízo da vara criminal. Professora, e se a parte não concordar com aquele valor? Tá? A vítima, ela achou aquele valor um valor muito baixo, um valor muito aquém do valor que ela deveria receber. O que ela pode fazer? Ela pode ir lá na esfera civil, primeiro ela vai promover um procedimento de liquidação de sentença, que a gente vai iniciar o estudo desse procedimento hoje, tá? Para poder apurar o quantum devido, para num segundo momento ela fazer aí o cumprimento de sentença. O valor que, porventura, for fixado na esfera penal, gente, é um valor mínimo. Ele pode ser revisto na esfera civil, tá? Por quê? Porque o juiz da vara penal, gente, é complicado para ele estabelecer um valor de indenização. Concordam? Imagina, né? Então, pode ser que aquele valor não seja o mais adequado, tá? A próxima, gente, o próximo título que a gente vai estudar está lá no inciso 7, é a sentença arbitral. Eu já expliquei para vocês, eu cheguei a dar um spoiler da sentença arbitral quando a gente estudou também a questão da competência. E eu falei para vocês que muita gente acha que a sentença arbitral é título executivo extrajudicial, mas ela não é. Ela é um título executivo judicial. Muito embora, gente, seja um título formado fora do judiciário, tá? Porque é um título que é formado perante a Câmara Arbitral, é uma decisão lá da Câmara Arbitral, né? Quando essa decisão, gente, se porventura ela não for cumprida, você vai fazer o cumprimento dessa decisão lá da Câmara Arbitral na esfera judicial. E isso será feito através de cumprimento de sentença. Por quê? Porque a sentença arbitral é título executivo judicial, não é título executivo extrajudicial. O procedimento de arbitragem, gente, ele é todo regulado em lei. As câmaras arbitrais têm uma autorização especial para poder funcionar, tá? Então, em virtude disso, as decisões que são dadas lá nas câmaras arbitrais, as sentenças, elas são títulos executivos judiciais. Muito cuidado com isso, tá, gente? Isso é pegadinha do malandro. Quem não estuda muito bem essa parte, vê esse título na prova e acha que se trata de um título executivo extrajudicial. Não é. Cuidado. O penúltimo, gente, está lá no inciso 8º do artigo 515, a sentença estrangeira homologada pelo STJ, tá? Nós já falamos também um pouquinho a respeito dessa possibilidade quando estudamos competência. O que acontece, gente? A sentença estrangeira, para que ela possa ser cumprida aqui no Brasil, é necessário que o STJ faça a homologação dessa sentença. No que consiste essa homologação? O STJ vai analisar se essa sentença, gente, está em conformidade com o direito brasileiro, tá? Se tem alguma coisa, gente, que confronta com o direito brasileiro. Se não tiver, se tiver tudo ok, o STJ, então, homologa essa sentença para que possa haver o cumprimento dela aqui no Brasil, tá?
E o último, não menos importante, está lá no inciso 9 do artigo 515, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória do Superior Tribunal de Justiça. Professora, o que é isso, pelo amor de Deus? Gente, muito simples, tá? A decisão interlocutória estrangeira, decisão interlocutória de fora do país, né, expedida aí por outro país, ok? Esse exequatur, gente, que vai ser expedido pelo STJ, é o cumpra-se. Então, o que vai acontecer com essa decisão interlocutória estrangeira? O STJ vai analisar essa decisão interlocutória estrangeira, vai verificar se essa decisão interlocutória estrangeira está em conformidade com o direito brasileiro, e estando em conformidade, gente, o STJ vai expedir o cumpra-se, que é o exequatur, tá? Exequatur é sinônimo de cumpra-se. Vai expedir, então, o cumpra-se, gente. Ou seja, aquele documento que possibilita com que essa decisão interlocutória seja executada aqui no Brasil. E ela é também um título executivo judicial. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Não? Vocês estão dormindo? Tá tudo bem? Enquanto não. Então tá bom. Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, tá? Agora, gente, a gente vai estudar, então, os títulos executivos extrajudiciais. Estão lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, tá? Como eu já falei para vocês, o artigo 515, ele é um rol taxativo, e o artigo 784, ele é um rol exemplificativo. Então, vamos estudar aí o primeiro inciso do artigo 784. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture ou cheque, tá? Vocês ainda não estudaram títulos de crédito, eu sei disso, mas vocês ainda vão estudar. Eu acho importante, então, que nesse momento eu explique um pouquinho para vocês o que é cada um desses títulos, tá? Porque senão vocês ficam sem saber efetivamente o que eles são. Né? O cheque, acho que todo mundo aqui sabe o que é nota promissória também, mas debênture, por exemplo, né? Não sei se todo mundo sabe o que é. Duplicata, não sei se todo mundo sabe o que é. E a letra de câmbio também, não sei se todo mundo sabe o que é. A letra de câmbio hoje, gente, ela meio que perdeu a sua efetividade, sabe? Existem transações muito mais interessantes a serem feitas do que transações com letras de câmbio, mas ainda são feitas no mercado internacional entre instituições financeiras, ainda são utilizadas aí as letras de câmbio. Professora, o que é essa letra de câmbio? A letra de câmbio é um título que envolve 3 pessoas, gente, tá? Envolve o sacado, tá? O sacador e o tomador, tá? Então, basicamente, são 3 pessoas aí envolvidas na emissão e no pagamento desse título de crédito. Ué, professora, 3 pessoas? Sim. O sacador é quem emite a letra de câmbio. O sacado é quem deve pagar a letra de câmbio. E o tomador, gente, que é essa terceira pessoa, é o credor que vai receber o valor da letra de câmbio. Tá? Nossa, professora, mas 3 pessoas? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem aí a letra de câmbio, para vocês até entenderem por que hoje ela não é tão utilizada, tá? Vamos supor, gente, que lá no início do século XX, tá? Início do século XX. Tinha cartão de crédito, gente, internacional, lá no início do século XX? Tinha, gente, cartão de crédito internacional lá no início do século XX? Não tinha nem cartão de crédito. Não tinha nem cartão de crédito, como. muito mais internacional. Tinha DOC? Não, eu acho que não. Pix? Não, não tinha nada disso, gente. Então, quando você viajava para um outro país, você tinha 2 opções. Ou você levava o dinheiro dentro da meia, bem escondidinho, ou então você tinha que chegar lá e ter dinheiro com alguém de lá daquele país. Então, vamos supor que o Joaquim, tá? Ele vai fazer uma viagem para a Itália.
E aí, gente, ele vai fazer uma viagem de navio, vai demorar aí um mês para poder chegar lá na Itália. E aí ele precisa de dinheiro na hora que ele chegar lá, porque ele vai viajar com pouco dinheiro. Afinal de contas, né, há o risco desse dinheiro aí ser furtado dentro do navio sofrer um ataque de piratas, enfim, gente. Então, para poder evitar a fadiga, para evitar qualquer problema, o Joaquim pretende viajar com pouco dinheiro. E ele vai precisar de dinheiro lá, tá? O que o Joaquim faz, então? O Joaquim, ele procura o Luigi, que é italiano, mas mora aqui no Brasil. Fala assim, ô Luigi, o negócio é o seguinte, eu tô indo para Itália, tá? Eu vou lá para Veneza, e aí, eu chegando lá, eu vou precisar de dinheiro, porque é uma distância muito grande, eu vou ficar muito tempo viajando de navio, eu tenho medo. O que você acha que a gente pode aí fazer para que seja possível ter dinheiro lá na Itália? Luigi, então, vira para o Joaquim e fala o seguinte: olha, o Joaquim, eu vou aqui fazer um documento, tá? Eu vou aqui expedir uma letra de câmbio. Eu sou aí o sacado, tá? Eu estou expedindo essa letra de câmbio, tá? E essa letra de câmbio, eu sou o sacador, né? Melhor dizendo, estou aqui expedindo, emitindo essa letra de câmbio para um sacado que é o Giovanni. O Giovanni, ele mora lá em Veneza, é muito meu amigo, tá? E você, é só você pegar essa letra de câmbio aqui e mostrar lá para o Giovanni que o Giovanni ele vai te pagar esse determinado valor, tá? Por quê? Porque muito provavelmente o Luigi e o Giovanni têm relações comerciais, gente. Por isso que, né, esse valor vai ser pago. Aí, né, vai ser emprestado para o Joaquim, tá? Joaquim, então, pega o documento que foi aí expedido pelo Luigi, que é o sacador, tá? Que emitiu essa letra de câmbio, e guarda esse documento, tá? Num lugar aí seguro. Viaja, chegou lá em Veneza, depois de um mês de viagem, e bateu lá na porta do Giovanni. Toque, toque, toque. Giovanni, então, né, meu nome é Joaquim, eu vim aqui, eu tenho um documento aqui, uma carta também aqui de um amigo seu lá do Brasil, Luigi. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Aí o Giovanni lê aquela carta, verifica aquele título, dá o seu aceite, ou seja, se vincula àquela obrigação, e ele é o sacado, tá? O Giovanni, então o sacado ele vai pagar para o tomador, que é o Joaquim, aquele determinado valor que está ali escrito na letra de câmbio. Tá? Hoje em dia, gente, entre pessoas naturais, a letra de câmbio, ela não roda, não existe, assim, né? Não tem aplicabilidade, existem outros títulos muito melhores, tá? Mas, né, antigamente era um título que quebrava muito, muito, muito galho. Hoje, a letra de câmbio ainda é utilizada por instituições financeiras no âmbito internacional, tá? Mas pouco utilizada também, porque existem outros títulos que são mais interessantes, que vocês vão estudar depois, né, maiores detalhes lá com o professor Mairink. Minha ideia é só para que vocês saibam mais ou menos como é que o título funciona, tá? A próxima, gente, o próximo título que está lá no inciso 1 também é a nota promissória. O que é a nota promissória? A nota promissória ela é uma promessa de pagamento, tá? Ela é uma promessa de pagamento. Então, nota promissória é utilizada para empréstimo, nota promissória já vi sendo utilizada para pagamento a prazo de determinado bem. Então, você compra, por exemplo, já vi, tá, gente? Um sítio e emite nota promissória. Já vi, tá? Compra um carro. Vai pagar o carro parcelado? Vou. Pessoa natural? Sim. Emite nota promissória, já vi, tá, gente? Então, é um título ainda que é muito utilizado, é uma nota, vocês compram um bloquinho de nota promissória na papelaria, tá? É muito simples de ser feito, né, a nota promissória, muito simples. Vocês vão estudar isso mais profundamente, gente, lá em títulos de crédito, tá? Mas é título executivo extrajudicial. O próximo, gente, título é a duplicata. A duplicata, ela serve basicamente para vendas a prazo, tá? Fornecimento de mercadorias cuja venda será feita a prazo, ok? Então, pode ser uma prestação de serviço, por exemplo, a locação de um determinado produto, e esse pagamento vai ser feito posteriormente. Pode ser, por exemplo, compra e venda de determinados bens em que o pagamento vai ser feito posteriormente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? No ano passado,
eu aluguei uma cama elástica no aniversário da minha filhinha. Tá? Ela fez aniversário e tudo, e aí a gente alugou uma cama elástica, né, para poder um pula-pula, tá? Aí, quando a gente recebeu o pula-pula, o pagamento ia ser feito, gente, apenas no dia em que eles fossem recolher esse produto. Então, o que eles fizeram quando eles entregaram a cama elástica lá para a gente, o pula-pula para a gente? Eles emitiram uma nota fiscal fatura com uma duplicatazinha, que era uma duplicatazinha que tinha um canhotinho, gente, embaixo. Um canhotinho destacável, tá? Ali naquele canhotinho, quando eles foram entregar, né? Montar o pula-pula, eles me pediram para poder preencher com o meu nome completo, colocar o meu CPF, tá? Colocar, né, meu nome de forma legível, colocar a data e assinar. Esse canhotinho, gente, é um canhotinho carbonado, então eles levaram, tá? A primeira via com esse canhotinho, né? Lá destacado, bonitinho, e eu fiquei com uma via, tá? Carbonada. Isso é uma duplicata. Eu acabei de assinar uma duplicata. Acabei de me vincular a uma determinada obrigação. Ou seja, se acontecer, gente, eles irem lá, recolherem essa cama elástica, esse pula-pula, e eu não pagar, o que eles vão fazer? Eles vão me executar com base na duplicata que eu assinei. A gente assina duplicata o tempo inteiro, gente. É um dos títulos que eu acho que, assim, que a gente mais assina quando a gente mexe com... Quando a gente vai comprar alguma coisa a prazo. Lógico, né, gente? Se você for comprar por meio de cartão de crédito, essas coisas, você não vai assinar duplicata, tá? Mas se o pagamento for feito, por exemplo, em espécie, na hora que você vai buscar, você alugou um data show, tá? Pagamento vai ser feito em espécie, pagamento vai ser feito por meio de boleto posteriormente. Você vai assinar uma duplicata. Você comprou um computador, o computador chegou, o pagamento vai ser feito só por meio de boleto, vai ser feito só posteriormente. Você vai assinar uma duplicata. É muito legal. E eu acho que todos vocês talvez já tenham visto uma duplicata, mas não sabiam que era uma duplicata. Isso aconteceu comigo. Eu já tinha assinado um monte de duplicata, porque eu trabalhei numa instituição e lá a gente alugava data show toda semana, até a gente comprar um data show. A gente alugava data show toda semana, tá? E aí, quando chegava o data show, o pagamento era feito depois, eu tinha que assinar a duplicata. Eu nem sabia que eu estava assinando duplicata. Depois é que eu fui entender que eu estava assinando duplicata. Tá? É um título que a gente vê demais. E o próximo título, gente, é a debenture. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de debenture. O professor Mairim, que já deve ter falado alguma coisa para vocês a respeito. Mas por meio da debenture, gente, são valores mobiliários, tá? Representativos de determinada dívida de uma empresa. E você compra esses valores mobiliários e se torna credor dessa empresa. É como se fosse, tá, gente? Guardadas as devidas proporções, é muito semelhante. As operações são feitas lá no mercado de bolsa, tá? Lá no mercado, na bolsa, né? Na bolsa de valores. É, assim, semelhante, guardadas as devidas proporções. Por quê? Porque você compra uma dívida da empresa, entende? Você adquire uma debênture e se torna credor daquela empresa. Algumas debêntures vão dar direito a voto, entende? Ah, mas por que é interessante, professora? Porque isso é uma forma de investimento, gente. É um investimento de risco? Sim, porque se acontecer, por exemplo, da empresa quebrar e você está com essa debênture na sua mão, você é mais um credor da empresa, entende? Diante de vários credores, você é só mais um credor da empresa. Mas é um investimento interessante, tá? Para quem tem dinheiro aí, né, que não precisa de resgatar o dinheiro rápido. Enfim, é um investimento bem legal, tá? O professor Mairim, que depois vai explicar melhor para vocês a respeito da debênture. Mas é um investimento bem legal. É um título bem legal, tá? E o cheque, né, gente? O cheque também é título executivo extrajudicial, tá? O cheque é o mais comum de todos. Eu imagino que todos vocês aqui já tenham visto um cheque na vida. É uma ordem de pagamento à vista, muito embora a jurisprudência, a doutrina já reconheça de forma muito tranquila, gente, a questão aí do cheque pré-datado, que na verdade é um cheque pós-datado, não é isso? Né, reconhece de forma bem tranquila, e o cheque, se ele não for pago,
né, apresentou o cheque, ele não foi pago, ele dá o direito à pessoa a ingressar com o processo de execução. A única questão que a gente faz, né, a ressalva que a gente faz com relação ao cheque, gente, uma questão que vocês devem observar muito em relação ao cheque é o prazo prescricional do título, tá? O título prescreve muito rápido, gente. O cheque, ele prescreve em 6 meses. Então, se acontecer, por exemplo, né, de você ficar ali esperando demais para poder ingressar com a ação de execução, esse cheque ele pode acabar perdendo a sua eficácia aí de título executivo extrajudicial. E aí, para você receber esse cheque, você vai ter que ingressar com uma ação de cobrança ou com uma ação monitória que a gente vai estudar no próximo semestre. É uma ação de procedimento especial, mas você não vai conseguir mais entrar com a execução, ingressar em juízo com a execução, exatamente por conta da perda, né, de eficácia executiva do título, tá? Não é mais um título executivo extrajudicial, não é mais tido como tal, exatamente porque ele já prescreveu, tá? E aí, gente, nós temos então a figura do protesto, muito utilizada nesses títulos executivos que eu acabei de mencionar, esses títulos executivos extrajudiciais. Nós vamos falar mais um pouco do protesto um pouco mais adiante, mas nesse momento eu só preciso que vocês saibam que o protesto é um ato que é feito por meio do cartório e ele tem dupla finalidade. Primeiro, resguardar o seu direito de crédito através daquele protesto. Vocês já devem ter ouvido falar, quando vocês estudaram direito das obrigações, que o protesto é o terror de todo devedor, tá? Porque se você protestar, zera o prazo prescricional, então é bem interessante a gente ter o protesto. Você está com uma dívida ali que está quase prescrevendo a obrigação, né? Obrigação está quase prescrevendo, gente. Você vai lá e protesta, zera o prazo prescricional. É muito interessante. E, além de você resguardar o seu direito de crédito, você também torna pública aquela dívida. O protesto ele tem essa finalidade de publicizar que aquela pessoa está devendo aquela determinada obrigação, tá? Ah, professora, mas o que isso influencia? Influencia para os demais credores. Se aquela pessoa já está devendo, gente, ela pode vir a te dever também. Então, você já fica mais ligado com relação ao patrimônio dela, você já começa a prestar mais atenção nisso, tá? E o aceite, né, que é uma outra expressão que a gente tem aí também quando a gente trata de títulos executivos extrajudiciais, esses que a gente mencionou, e os títulos de crédito, né, em si. O aceite é a vinculação de uma pessoa, gente, àquela determinada obrigação cambial, tá? Então, o aceite é dado através da assinatura da pessoa no título de crédito, tá? Aí você está se vinculando, você está aceitando aquela determinada obrigação cambial, ok? Alguma dúvida, gente, até agora? Ou tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Posso seguir? Tranquilo. Beleza. O próximo título, gente, que a gente vai estudar, que é um título executivo extrajudicial, tá lá no inciso 2 do artigo 784, é a escritura pública ou outro instrumento público assinado pelo devedor. Então, é o documento firmado em cartório de ofício de notas e com a assinatura do devedor. Esse documento pode ser um termo de confissão de dívida, gente, uma escritura pública, enfim. Tem esse documento. Esse documento foi feito pelo cartório de ofício de notas. Esse documento, gente, prevê algum tipo de obrigação, tá? Aquela determinada pessoa, o devedor. E o devedor assinou esse documento, isso é título executivo extrajudicial. Entrem no segundo link, por favor, para a gente dar continuidade à nossa aula, que falta menos de 1 minuto para ela terminar. Entra aí, gente, não pode fugir ninguém, tá? Beijo!